Eu sou Érica Costa de Alvarenga, professora da Universidade Federal de São João del Rei, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre fisiologia do sistema respiratório, focando na mecânica, capacidades e volumes pulmonares. Bom, o sistema respiratório, ele é constituído de uma zona condutora, uma zona respiratória, bem visto isso na anatomia, né? Então, a zona condutora, como o próprio nome, a terminologia condiz, é uma região de condução do ar para aquecer, umidificar e filtrar o ar, né? É constituído ali pela região do nariz, na região da narina, da cavidade nasal, a nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais, aonde não ocorre a troca gasosa, a hematose. Já na zona respiratória, ela vai ser constituída de bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e sacos alveolares, ou seja, a região onde realmente ocorre a hematose. Bom, a bomba respiratória, ela é realizada através da função dos músculos respiratórios, né? Sendo que estes são controlados pelo sistema nervoso central, especialmente numa região lá determinada pelo bulbo. Os alvéolos, então, vamos focar um pouco na parte da região respiratória, tá? Os alvéolos, eles são constituídos por diferentes tipos celulares, né? No caso, por pneumócito tipo 1, pneumócito tipo 2 e mastócitos, macrófagos, tá? Que são células do sistema imunológico, para poder combater, né? Infecções e reações inflamatórias gerais. Bom, os pneumócitos tipo 1 também são denominados de células alveolares do tipo 1. E o pneumócito tipo 2 são células alveolares do tipo 2. A função da célula alveolar do tipo 1, basicamente, é fazer a constituição, o revestimento dos alvéolos. Já os pneumócitos tipo 2, a função primária é secretar uma substância denominada surfactante. Esse fluido liberado por essas células tem uma função primordial na mecânica respiratória. É importante salientar, né, que diversos fatores podem influenciar a constituição e a arquitetura, né, do parênquima pulmonar, sendo o cigarro, né, um fator assim agravante, porque ele diminui muito a produção da substância surfactante, além de lesionar a parede alveolar também. Bom, então os alvéolos, né, como bem dito, é constituído de vários tipos celulares. Aqui vocês podem ver que nós temos o pneumócito, né, do tipo 1, que ele está revestindo aqui todo o alvéolo, né, fazendo a constituição de todos esses alvéolos, esses aqui em roxo. Podemos identificar aqui nessa célula, nesse esquema aqui, como uma célula amarela, o pneumócito tipo 2, que são células que tem uma quantidade menor, mas a função é enorme, né, na produção ali da substância surfactante. Temos também células do sistema imune, como por exemplo macrófagos, que vão fagocitar e trabalhar ali na defesa do organismo contra antígenos diversos, né, material estranho. Reparem que nós temos diversos capilares alveolares, né, na região aqui alveolar. Por quê? É onde vai ocorrer a hematose, a troca gasosa. Então, esses alvéolos, reparem qual que é a distância entre o ar que está constituído dentro dessa região, né, e o conteúdo aqui capilar. Então, aqui nesse aumento, a gente pega aqui um aumento dessa parede alvéolo capilar, tá? E a gente consegue identificar que vai ser constituído pelo endotélio, ou seja, pela célula que está recobrindo e constituindo ali aquele capilar. Nós temos a lâmina basal, né, que ela vai estar presente ali nos capilares e também aqui na região dos alvéolos, né? E nós temos aqui a parede do epitélio alveolar. Então, essa distância daqui, ela é microscópica e ela é cerca, né, tem um tamanho aproximado, pode variar de 0,1 a 1,5 micrômetros, né, de espessura dessa estrutura. Aonde nós vamos ter aqui o ar alveolar nessa região e aqui a porção do sangue, onde vão estar passando os eritrócitos com o plasma, tá? Então,
a troca gasosa ela vai acontecer nesta região aqui. Bom, qual que é a importância, então, do surfactante? O surfactante ele vai ter uma função muito importante de reduzir a tensão superficial do alvéolo, estabilizando-os, né, e fazendo com que haja uma expansão pulmonar menos trabalhosa, né, com mais facilidade. Como assim? Bom, caso nós não tenhamos, né, o surfactante, como pode acontecer em indivíduos, né, em nascidos prematuros, ocorre a denominada síndrome da angústia respiratória neonatal. Essa síndrome é onde o indivíduo ele não produz surfactante e tem uma angústia respiratória, uma dificuldade para realizar as incursões respiratórias, né, devido à falta do surfactante. Então, o surfactante, a função dele basicamente é reduzir, né, a tensão superficial alveolar, tá? Então, imaginem só que o surfactante seja essa molécula que tem uma bolinha vermelha com perninhas, né? Porque é um constituinte, ele é constituído de fosfolipídios também, né? Então, ele apresenta uma substância surfactante, aonde ele vai gerar, né, uma barreira, reduzindo. Imagina se não tivesse aqui essa substância. Essa barreira daqui, ela iria de encontro com esta outra barreira, tá? O que o surfactante está fazendo? Está diminuindo, né, o esforço que eu terei para gerar um movimento completo, né, dessas duas barreiras, né, de afastamento. Então, vamos colocar como se fosse no indivíduo, né? Nós temos ali os pneumócitos, né, do tipo 1, formando, né, constituindo aqui o alvéolo, né, a parede alveolar. Nós temos pneumócitos tipo 2 para produzir ali os alvéolos. Aqui uma imagem, né, histológica em coloração de hematoxilina e eosina. Bom, o surfactante, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir, então, essa tensão superficial dos alvéolos, fazendo com que haja uma melhora, né, um menor trabalho e esforço respiratório para a abertura alveolar. Como assim? Bom, suponhamos, né, que nós tenhamos aqui uma bolha grande e uma bolha menor, tá? Pela lei de Laplace, tá? Nós temos aqui que a pressão, tá, necessária para poder manter essa bolha, né, e podemos estender para alvéolo, né, ele aberto, vai ser igual a 2 vezes a tensão superficial do líquido, tá, dividido pelo raio. Então, o líquido que se encontra nessa região vai ter uma tensão superficial, tá, que essa tensão superficial é dada, né, por essa tentativa de abertura, ok, da circunferência, dividido pelo raio, né? Então, o raio ele vai ser um fator muito importante. Reparem aqui, nessa bolha maior, né, nós temos um raio de 2, na bolha menor um raio de 1. A tensão superficial foi mantida, né, de 3. Sendo assim, a pressão necessária para manter esse alvéolo aberto, nessa bolha, né, aberta, aqui nessa bolha maior vai ser menor e aqui nessa bolha maior vai ser maior. Vou ter uma alta pressão, né? Eu tenho que fazer mais esforço. Bom, e se eu coloco então um surfactante? O que vai acontecer? Né? O surfactante ele diminui a tensão, ele tem a capacidade de fazer uma redução da tensão superficial, né? Da capacidade da bolha ali se fechar. Se ele reduz, né, então aqui da tensão superficial de 2 passa para 1, por exemplo, nós temos que essa pressão ela fica muito semelhante a uma bolha maior, né? Reduzindo, então, essa tensão superficial, eu faço com que eu tenha um menor esforço respiratório para poder manter aquele alvéolo aberto. Bom, tendo o alvéolo aberto, nós vamos ter ali as trocas gasosas, mas para isso a gente precisa, né, que tenha a entrada de ar durante a expiração e nós exalamos o ar durante a expiração. Essa capacidade dos pulmões, né, de se distenderem, de voltarem como se fossem molas, né, porque nós temos ali
a retração do tecido elástico pulmonar, né? Que se comporta como se fosse um elástico, é denominada, essa habilidade de esticar, de ir e voltar, é denominada de complacência pulmonar. Essa complacência é a variação do volume, tá? Produzido por uma pequena variação da pressão. Como nós podemos ver aqui, por exemplo, nesse gráfico, né? Onde nós temos aqui nessa linha, nesse gráfico de volume por pressão, nós temos aqui o comportamento torácico e aqui o comportamento do tecido pulmonar. Uma vez que nós temos que imaginar que é o acoplamento do tórax e pulmão, essa linha mais escura aqui, tá? Negra mais escura, nós apresentamos aqui uma sinusoide, né? Aqui que ela vai apresentar, né? Quanto maior for aqui na capacidade pulmonar total, que se encontra nessa região, nós temos uma porção aqui aonde eu posso ter algum tipo, né? Eu entro num estado de quase de estagnação, tá? Aqui, na capacidade residual, né, funcional e no volume residual, eu tenho aqui o momento em que o meu tórax, a execução dele vai se dar nesse período aqui, ó, na capacidade residual funcional e durante a capacidade pulmonar total, onde eu consigo ter uma execução muito maior, tá? Nesse gráfico fica mais claro porque nós temos aqui a complacência pulmonar, ou seja, a diferença dos volumes, tá? Do tórax e do... seria esse gráfico daqui, tá? Aquela linha. Entre aqui a diferença dos volumes pulmonares e a diferença das pressões pulmonares, me dando aqui, então, uma região, tá? De complacência, a nossa complacência pulmonar. Reparem que eu tenho aqui na região da capacidade pulmonar total, né, uma porção que é um ponto crítico. Ponto crítico que eu posso gerar trauma no meu tecido, no meu parênquima. Tá? Então, aqui, por aumentar muito o volume, eu posso ter um volutrauma, tá? Que é o aumento do volume da expansão pulmonar, e aí eu posso ter um trauma. O oposto, ou seja, a redução, eu posso também acontecer. Quando eu tenho uma diminuição muito grande ali dos meus volumes pulmonares, fazendo com que o meu alvéolo fique cada vez menor, eu posso ter um estado denominado de atelectasia, ou seja, fechamento do meu alvéolo, né? Atelectrauma, né? Denominado assim. Então, nós temos regiões que elas podem gerar lesões no parênquima. Então, nós nos mantemos respirando aqui nessa zona segura, né? Na maior parte do nosso tempo. Bom, caso haja, né, quando essa complacência ela seja afetada, quais são os fatores que podem afetar a complacência pulmonar? Bom, se o indivíduo ele tiver, por exemplo, um pneumotórax, né? O que é um pneumotórax? Durante a inspiração e a expiração, a pressão aqui, né, da nossa pleura, ela fica em torno aqui, né, uma pressão negativa, né? Aqui vou colocar em torno de menos 3 milímetros de mercúrio. Bom, a pressão, então, intrapleural, ela é subatmosférica, uma pressão negativa. Isso é importante porque é como se meu pulmão estivesse embalado a vácuo, fazendo com que, quando eu tenho a expansão aqui das minhas costelas, né, para o lado externo, eu tenho, então, né, a expansão também do meu parênquima pulmonar, fazendo com que o ar ele entre ali no meu pulmão. Quando, né, eu tenho um relaxamento dessa musculatura, né, e por retração das fibras elásticas contidas ali no parênquima pulmonar, eu tenho, então, o retorno do meu pulmão, tá? Uma retração elástica. Sendo assim, se eu tenho a perda, né, dessa pressão intrapleural, o que vai acontecer? Se eu tiver uma abertura, né, aqui entre o meu pulmão, né, e a região torácica, eu vou perder, né, a conexão do tórax com o tecido pulmonar.
fazendo com que, então, se eu tiver, por exemplo, aqui, teve uma perfuração, né? A pressão atmosférica, a pressão intrapleural, se igualou à pressão atmosférica, se tornando positiva. E isso vai fazer com que haja uma pressão, então, contra os nossos pulmões, fazendo com que o tecido, o parênquima pulmonar, ele seja aqui contraído e colapsado. Como vocês podem reparar aqui nessas imagens, tá? Aqui uma tomografia computadorizada, a gente tem aqui um trauma, né, permitindo aqui a entrada de ar, fazendo com que o pulmão desse indivíduo, ele se torne completamente comprimido contra o tórax, né? Porque ele não vai conseguir se expandir. Aqui nessa imagem aqui de raio-x também é possível identificar aqui o parênquima pulmonar completamente comprimido. E na região, desse lado aqui onde houve a perfuração, normalmente é encontrado, né, clinicamente, o aumento do tórax, né? As costelas, elas se elevam, então, fazendo com que tenha uma pressão de acordo com a pressão aqui atmosférica, tá? Então, se eu tenho aqui um pneumotórax, eu perco essa relação, né, do meu tórax com o meu pulmão, fazendo com que o pulmão se retraia e o tórax, ele se mantenha mais aberto, tá? O ideal, então, será, dependendo do que gerou esse pneumotórax, tá? Se for, por exemplo, se tiver apenas ar, né, apenas gases, né, retirado por seringa, né, faz ali uma perfuração e coloca-se uma cânula para ir perdendo, então, esse ar. E se for líquido, também da mesma forma, se por um acaso o indivíduo ele tiver um trauma e vazamento, extravasamento ali de líquidos corpóreos para a região ali da intrapleural. Bom, outros fatores que afetam a complacência, ou seja, né, a capacidade de expansão ali dos nossos pulmões, são algumas doenças, como por exemplo, o enfisema, né, pulmonar, que é a perda aqui da arquitetura alveolar e perca de parênquima, né, como, por exemplo, o cigarro, né, que ele vai fazer com que haja a perda de parênquima pulmonar, impedindo, então, que o pulmão tenha tanta complacência assim, né, e isso vai afetar diretamente também as trocas gasosas, uma vez que eu tive perda de parênquima, né, então, aqui eu vou alterar, reduzir, né, a área de superfície dos meus alvéolos em relação à porção que vai fazer a hematose. No caso de fibrose, vamos supor, né, fibrose por alguma doença como pneumonia, né, e outras doenças mais, essa fibrose normalmente é um tecido cicatricial, né, o indivíduo teve uma patologia, se curou e ficou ali um resquício, né, do processo inflamatório. A fibrose é o espessamento da parede alveolar. Se ficou mais espesso, eu também vou ter uma redução ali na ventilação do alvéolo, uma vez que aquela espessura, né, de até 1,5 micrômetros, ela pode ser muito maior, impedindo que a troca gasosa ocorra perfeitamente, também fazendo com que o meu pulmão ele não consiga ter uma distensibilidade, né, uma complacência adequada. Além disso, o edema, né, também causado por diversos tipos, né, de diversas causas, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, eu posso ter ali um edema pulmonar, né? Devido a isso, por exemplo, fazendo com que aumente aqui o espaço também entre o alvéolo e o capilar. Então, aqui vocês podem ver nessa imagem, né? Esse líquido róseo, ele... Vou aumentar aqui para vocês. Essa região aqui do líquido róseo é edema, tá? Mostrando que não tem, então, porque não vai ter possibilidade de entrada de ar, reduzindo, então, significativamente aí a troca gasosa. Tá? Então, eu tenho um aumento da distância para que ocorra, então, a perfusão, tá? E a mecânica respiratória, como que ela vai acontecer? Bom, a mecânica, né, a gente vai falar um pouquinho agora da ventilação, que é a entrada de ar, né, durante a inspiração e expiração
do indivíduo, tá? Isso vai ser determinado pela ação de músculos respiratórios. Nós temos, então, que a inspiração, ela é um processo ativo sempre, tá? Então, eu tenho o principal músculo inspiratório é o músculo diafragma, tá? Que se encontra aqui. O músculo diafragma é o principal músculo inspiratório. Quando você está em repouso, como assistindo essa aula, o seu diafragma, ele está fazendo a inscussão, né, respiratória, e quando o diafragma se abaula, né, ele abaulado, ele se torna mais fletido, né, ele está fazendo uma pressão, como se tivesse uma sucção, puxando o ar para dentro dos pulmões. Já a expiração, como a gente acabou de falar pelo termo da complacência, nós temos aqui a retração elástica dos pulmões sendo um processo em repouso passivo. Entretanto, nós podemos ter sim o uso de musculatura, tá? Durante o processo de inspiração, de outros músculos durante o processo de inspiração e expiração, tá? Os músculos, o diafragma, ele é responsável por 75%, então, dessa mudança de volume intratorácica durante o repouso. Basicamente, quando você está dormindo, é o diafragma que está fazendo a sua inspiração. Quando a ação de músculos intercostais, né, por exemplo, os intercostais externos, eles agem durante a inspiração, fazendo com que o ar, melhorando, né, fazendo o levantamento ali das nossas costelas. E os músculos intercostais externos, eles vão agir de forma contrária, sendo envolvidos durante uma expiração forçada, como, por exemplo, durante a minha fala aqui, para poder ministrar essa aula, né? Então, eu preciso inspirar, né, com uma força um pouco maior do que o meu diafragma vai gerar, e fazer uma expiração lenta, controlada, utilizando a minha musculatura expiratória. Os meus músculos respiratórios, então, são, por exemplo, durante uma inspiração forçada, além do diafragma, eu vou utilizar os meus músculos esternocleidomastoide, né, que é esse músculo daqui. Quando você faz, né, uma inspiração forçada, ele está ativamente, você consegue apalpá-lo muito fácil. Os escalenos também, né, todos os músculos que estão aqui inseridos nas costelas, tá? E na região aqui da clavícula e do externo. Os músculos também intercartilaginosos paraesternais, né? Eles vão estar também agindo, assim como os intercostais externos vão estar agindo durante a inspiração. Já no momento da expiração, que eu estou exalando o ar com mais, né, controlado e com mais força, eu vou precisar aqui, por exemplo, da ativação do meu músculo, né, transverso abdominal, dos meus oblíquos, retos abdominais, né, todos eles, e dos meus músculos intercostais internos. Reparem o direcionamento das fibras, né, musculares, para que você consiga associar também em relação aos músculos que vão fazer a inspiração e a expiração. Então, meus músculos acessórios que vão auxiliar na inspiração, né, na inspiração eles vão elevar, ampliar o movimento das costelas, e na expiração eu vou fazer o abaixamento dessas minhas costelas. Pensando nisso, nós temos aqui o movimento, né, do externo do tórax. Durante uma inspiração, eu tenho a elevação das minhas costelas, bem como também aqui o aumento, né, da inscussão do meu externo. Esses movimentos, a gente faz uma associação com o movimento de alça de balde, né, como se eu estivesse ali elevando mesmo uma alça, e o movimento de alavanca, né, aqui do meu externo. Tudo isso realizado por uma ativação da musculatura respiratória acessória também. Bom, durante a respiração, então, nós vamos ter que a inspiração, nós vamos ter o aumento, né, do volume ali da caixa torácica, o ar ele vai ser sugado para dentro do parênquima pulmonar, tendo uma expansão pulmonar. E assim, a pressão intrapleural ela vai diminuir. Já na expiração, né, nenhum músculo precisa ser contraído, a não ser que seja forçada essa expiração, né? E existe também um certo grau de musculatura, né, durante a expiração, se eu precisar ali de um determinado início do movimento. Isso vai depender de cada indivíduo. Bom,
Para que nós consigamos compreender como se dá essa entrada e saída do ar durante a ins e expiração, é necessário compreendermos também sobre pressões do sistema respiratório. A pressão transpulmonar, dita por PL, tá? Ela é dita pela pressão alveolar menos a pressão pleural. Então, essa daqui é a pressão que está no parênquima pulmonar. Já a pressão transmural, né, da parede torácica, dada por W aqui, é a pressão pleural menos a pressão da parede torácica. Sendo assim, a pressão do sistema respiratório como um todo vai ser dada pela pressão transpulmonar mais a pressão transmural da parede torácica. Se nós trocarmos, né, fizermos a substituição, nós vamos ver que, cortando aqui a pressão pleural, nós vamos ter que a pressão do sistema respiratório será dada pela pressão alveolar menos a pressão da parede torácica. Sendo assim, nós conseguimos agora compreender melhor como se dá esse processo da ins e expiração. Bom, no finalzinho da nossa expiração, nós vamos ter que a pressão alveolar ela vai ser igual à pressão atmosférica, não havendo, então, nenhum tipo de movimento de ar, tá? Já no início, durante uma inspiração, o ar ele vai ter que adentrar no meu parênquima, nos meus pulmões, né? Para isso, o meu tórax ele vai se expandir pelo movimento de contração aqui do meu diafragma, tá? A pressão pleural ela vai diminuir, né, indo para -3, -5, aonde eu também vou ter uma redução da minha pressão alveolar, indo para -1, tá? E aí, o ar ele vai ir do local de maior pressão para o local de menor pressão, até que, ao fim da inspiração, essas pressões ficam igualadas, a pressão fica igual a zero e eu não tenho movimento de ar, iniciando, então, o processo de retração elástica ali da parede torácica e do músculo, do relaxamento da musculatura do diafragma. Isso vai fazer com que haja o volume do alvéolo ele vai ser reduzido e a pressão alveolar de -1, de 0, né, ela vai para 1, ficando aumentada. E daí o ar vai do local de maior pressão para o local de menor pressão, no caso aqui, a pressão atmosférica, tá? E o ar, ele se move para fora. Bom, aqui temos gráficos representativos, né, da variação dessas pressões durante a ins e expiração. Reparem que a expiração ela é um pouco mais delongada, ela é mais cerca de 2 a 3 vezes, dependendo do indivíduo, né, tem mais tempo ali no processo de expiração. Em vermelho, nós temos como que se dá a pressão alveolar durante a ins e expiração. Em azul, a pressão intrapleural, né? E daí, o deslocamento de ar, né? Então, aqui nós temos a entrada de ar, né? No final da inspiração, ela é máxima e no final da expiração, o volume de ar, ele se dá aqui como mínimo, né? Isso relacionado aos volumes e capacidades pulmonares que nós já iremos ver. Bom, para estudarmos os volumes e capacidades pulmonares, é necessário mensurar. Isso é dado por um equipamento denominado de espirometria ou espirômetro, né? Então, é conhecido como prova de função pulmonar ou prova ventilatória, tá? Pelo espirômetro, onde o indivíduo ele apresenta um clipe nasal, fica apenas com o bocal, tá? Pode ser realizado durante uma atividade física, né? Ou durante um trabalho de solicitação voluntário. Você fala com o indivíduo, inspire o máximo que você consiga, né? E dá o feedback ali, né? Falando inspire, inspire, inspire. E depois o solte o ar, o expire. Né? E daí a gente consegue ver quais são as capacidades e volumes pulmonares individuais, tá? Então, os volumes pulmonares, no geral, eles são dados. Nós vamos ter aqui o volume corrente, tá? Que é um volume que vai ser durante um processo de repouso, onde o indivíduo ele vai estar inspirando e expirando, como é o caso que você está agora, né? Assistindo uma aula em repouso, né? Quando eu peço para o indivíduo, inspire o máximo que você consegue. Então, aqui o volume corrente é esse aqui em cinza, tá? Claro, onde eu estou passando aqui o meu mouse, tá? É o volume que dá durante a execução do processo de repouso. Se eu falo, inspire, puxe o ar o máximo que você consegue.
Eu vou puxar o ar o máximo que eu consigo, tá? De expansão no meu pulmão. Vou ter, então, volume de reserva inspiratório, tá? E depois eu falo, expire o ar ou solte o ar o máximo que você consegue. E daí vem o volume de reserva expiratório. Entretanto, o seu pulmão, ele não entrou em atelectasia, ele não colapsou, né? Esse tamanho, esse alvéolo, né? Ele fica ali após o volume residual expiratório, tá vendo? Ele vai ter um volume residual de ar dentro do alvéolo, mantendo aquela estrutura ainda aberta, graças ao nosso surfactante também. Bom, esse volume residual, né, é denominado também, faz parte do denominado espaço morto. Nós vamos ter dois tipos, duas classificações aqui de espaço morto, o anatômico e o fisiológico. O espaço morto anatômico, tá? Ele vai ser dado pelo volume de ar, pela quantidade de ar, que não participa das trocas gasosas, mas que está nas vias aéreas superiores, na minha traqueia, no meu brônquio, bronquíolo, toda aquela região da zona de condução de ar, tá? E ele não vai fazer troca gasosa. Então, é cerca de 150 ml em questão de volume, né? Que ocupa este ar dentro da região anatômica. Entretanto, esse espaço morto fisiológico, ele vai ser dado pelo espaço morto anatômico, que é onde nós não temos ali a troca de ar, mas esse espaço morto funcional dos alvéolos, que é dado pelo volume residual também, aonde eu não tenho ali também troca gasosa, tá? De ar. Então, de troca gasosa de gases, de oxigênio, CO2, tá? Então, é o espaço morto fisiológico. Já nos volumes, então, né, como a gente está falando aqui de volumes, o volume corrente é o volume de ar inspirado e expirado em cada ciclo ventilatório normal, com aproximadamente 500 ml. O volume de reserva inspiratório, ele vai ser dado ao final de uma inspiração máxima ali pelo indivíduo. O volume de reserva expiratório durante uma expiração máxima. E nós vamos ter ali o volume residual, o que permanece nos pulmões, mesmo no fim de uma expiração mais vigorosa, tá? Então, aqui nós temos todos estes volumes, né, sendo trabalhados, e vocês podem observar aqui quais são os volumes, né, que nós apresentamos durante, por exemplo, né, um indivíduo que, se eu preciso fazer uma inspiração máxima, né, 3.000. Aqui, se eu preciso fazer uma 3.000 ml, né, que é possível, o volume corrente, cerca de 500, o volume de reserva expiratório, cerca de 1.100 ml, né? E o volume residual, 1.200, tá? Reparem que esse volume de reserva é a partir do momento em que eu tenho a minha expiração normal, tá? E depois eu tenho esse volume para ser liberado, assim como a inspiração, tá? O volume de reserva inspiratória é a partir do meu volume corrente, tá? Eu tenho a inspiração reserva. Já as capacidades, né, elas são ditas por capacidade inspiratória, residual, funcional e a capacidade vital, tá? Além da capacidade pulmonar total, aqui. Então, nós temos a capacidade inspiratória dada pelo volume corrente, tá? Aqui, ó, volume corrente e o volume de reserva inspiratório. A capacidade residual funcional era dada pelo volume de reserva expiratório e o volume residual. A capacidade vital, que para você se manter vivo ali, né? Você consegue volume de reserva inspiratório, o volume de reserva inspiratório, volume corrente, volume de reserva expiratório. E a nossa capacidade total vai ser toda a capacidade, todo o ar que está ali dentro dos nossos pulmões. Lembrando que a capacidade vital de um indivíduo, ela pode alterar de acordo com o biotipo, né? Aqui nós temos uma tabela de capacidades e volumes comparando, né, homens e mulheres, né? Vocês conseguem identificar aqui que o volume de reserva inspiratório masculino, ele é superior ao feminino, né? Assim como de reserva expiratória. Então, a capacidade pulmonar total de um homem, ela vai ser muito provavelmente, né, na maioria das pessoas, maior do que nas mulheres, né? Isso também tem questões anatômicas, tá, envolvidas. A mulher, ela apresenta um tórax mais estreito também.
Muito obrigada, bons estudos e até mais.